Desejo, até onde ele pode te levar? De Mônica de Castro, pelos espíritos Daniele Leonel. Editora Vida e Consciência, capítulo 2. Quando despertei, pensei que estivesse no céu. Tudo era tão branco que eu me extasiei. Era um contraste incrível com as trevas em que estivera. Tudo ali era alvo, as paredes, a cama, os lençóis. Até a luz que penetrava pela janela era extremamente clara e brilhante. Parecia que o sol ali redobrava de intensidade e deitava raios de luz branca sobre todas as coisas. Não havia ninguém naquele quarto, que me pareceu um de hospital. Achei engraçado estar morta num hospital, mas aceitei o fato com certa naturalidade. Depois de tudo por o que passara, aquele hospital era mesmo um paraíso. Eu estava me sentindo tão bem ali que nem me importei de continuar só. O ar parecia mais puro, livre de poluição, mas não era só isso. Era como se eu respirasse um pouco do sopro de Deus, porque aquele ar, além de puro, era extremamente benfazejo, e eu me sentia tranquila e refeita de minhas dores só pelo fato de eu estar inspirando. Ao pensar nas dores, de repente senti uma pontada no coração e pude perceber que havia sobre ele uma espécie de gaze finíssima, que ao mesmo tempo aliviava e curava. Embora ainda doesse, era uma dor mais confortável, daquelas que a gente sente em machucados que nossa mãe trata com carinho. A dor está ali, mas só de a sabermos cuidada, aquilo nos enche de conforto e certeza de que ela logo irá sarar, e de que nem é assim tão horrível. Foi quando a porta do quarto se abriu e um senhor negro apareceu. Usava óculos e vinha todo vestido de branco. Julguei que fosse o médico dali, e já ia enchendo de perguntas quando ele se adiantou e perguntou na minha frente. Então, Daniela, sente-se melhor? Assenti sem responder. De repente, perdera a vontade de falar. É que a voz daquele homem era tão doce, tão carinhosa, e me deu uma sensação de acolhimento tão boa que não quis perder aquele momento. Não respondi e fiquei ali a olhá-lo. Ele, porém, vendo a ansiedade em meus olhos, continuou. Imagino que deva ter muitas perguntas a fazer. No momento, porém, é melhor que repouse. Você fez uma longa e exaustiva viagem, e não convém que gaste suas forças falando. Em breve você poderá perguntar tudo o que quiser, e terá as respostas de que necessita para compreender o que se passou com você. Ele se aproximou do meu leito e acariciou meus cabelos. Comecei a chorar e segurei a sua mão tão perfumada e pus-me a beijá-la, molhando-a com minhas lágrimas de gratidão e reconhecimento. Eu estivera tanto tempo ausente que nem me dera conta do quanto sentia a falta das pessoas. Embora aquele homem fosse um desconhecido, um estranho para mim, era como se eu o amasse e sentia enorme prazer em sua companhia. Depois de alguns minutos em que ele deixou-se ficar preso em mim, eu o soltei e balbuciei, a voz carregada de emoção, uma emoção nunca antes experimentada. Obrigada. Ele se abaixou gentilmente e beijou-me na testa. Saindo logo em seguida da porta, virou-se para mim e acrescentou: Repouse, em breve voltarei para vê-la. Depois que ele saiu, virei-me para o lado e comecei a chorar. Estava grata àquele homem que eu nem conhecia, grata pela sua bondade, pela sua compreensão, pelo amor que demonstrara em seus gestos afetuosos para com uma estranha que ele talvez nunca tivesse visto. Fechei os olhos e pensei em minha mãe. Onde estaria? Será que estaria por perto? Senti uma enorme vontade de encontrá-la, de falar com ela e pedir-lhe perdão. Lembrei-me de meu pai e senti imensa angústia. Eu nunca amara meu pai, porque não o compreendia, e ele também não pudera nos compreender. Fora, depois da morte da mamãe, um verdadeiro estorvo em nossas vidas. Ora nos acusando, ora nos ignorando completamente. Além disso, culpava-me pela morte de minha mãe, como se eu a tivesse empurrado escada abaixo para que morresse, e não atrapalhasse meu romance com Daniel. Mas não era verdade. Eu a amava, e sofrera muito com sua morte, roendo-me de culpa pela sua queda, como se a houvesse mesmo empurrado, não com a mão do corpo, mas como se minhas atitudes a houvessem impelido para a morte. Fora isso, conviver com aquilo tudo durante todos aqueles anos, mas o amor que sentia por Daniel era mais forte do que qualquer outra coisa, e o problema com minha mãe acabou por ficar em segundo plano. Daniel, onde estaria meu irmão? Eu estava louca para encontrá-lo também, mas tinha medo deste encontro. Ele devia me odiar. Afinal, eu arrancara da vida como se extrai uma erva daninha. E Daniel tinha ainda muito que viver ao lado de Ana Célia. Com certeza não queria me ver, pois não se interessara por mim durante todo aquele tempo em que eu permanecera presa ao túmulo. Tentei não pensar mais nele e adormeci novamente. Mais tarde, quando acordei, o mesmo senhor de pele escura estava parado ao meu lado, sorrindo para mim. Sorri de volta e ele indagou: Então, como está? Mais refeita? Sim, respondi mais animada. Sinto-me muito bem aqui e sou-lhe muito grata por tudo. Não precisa agradecer. Para nós aqui o maior prazer é ajudar e ver que nossa ajuda está sendo bem aproveitada. Fique sossegada. Você é uma boa menina e logo vai sarar disso tudo. Sarar? Estou doente?
Ele apontou para o meu coração e respondeu: sim, está. Ah, é verdade, o tiro que dei em meu coração. Parece que nunca mais vai ficar bom. Não, minha querida, eu não me refiro a isso. Não? Então a quê? Não é meu coração que está ferido? Sim, mas a ferida que você desfechou em seu corpo físico e que acabou por imprimir seu perispírito não é nada comparada à imensa ferida que abriu em sua alma e que só o tempo, a compreensão e a vontade de mudar conseguirão fechar. Eu não estou entendendo, o senhor fala de coisas que não conheço. Atirei em meu corpo físico, sim, e sei que meu espírito traz as marcas de meu crime, embora eu não entenda porquê, mas esse tal de perispírito. Isso, perispírito. Esse aí não conheço, não. Perispírito é o invólucro semimaterial que reveste o espírito e que o acompanha mesmo após a morte do corpo físico. Como assim? Numa linguagem mais clara, é aquilo que você vê e percebe. O espírito, enquanto criação divina, não é dotado de forma, como, porém, no estágio em que nos encontramos. Precisamos ainda de uma aparência para que possamos nos identificar. Usamos o perispírito para moldar essa aparência. É por intermédio dele que reconhecemos os espíritos que convivem conosco. É como brincar de massinha? Ele me concordou, mais ou menos isso. Ah, que engraçado, esse perispírito sofre as consequências de nossos atos. Podemos dizer que, em certos casos, o perispírito é o espelho da carne. Muitas vezes, quando maltratamos o corpo físico em demasia, esses maltratos acabam por ferir também o perispírito, que sofre por aquilo que o corpo físico não sente mais, porque não existe mais. O corpo, a matéria, se desmancha e volta ao universo, ao passo que o perispírito leva consigo as marcas e impressões que infligimos ao corpo. Muito interessante, porém confuso. Mais ou menos, mas deixemos isso para depois. Você ainda está muito debilitada para se envolver em questões complexas. Mais tarde, quando estiver totalmente refeito e se desejar, poderei levá-la a uma alma sobre perispírito. Eu não disse mais nada. No fundo, aquela conversa me interessava, porque era uma forma de não pensar em meus erros e na minha miséria. E eu podia fingir que não estava sofrendo. Queria parecer forte e corajosa para aquele homem e procurava agir como se tivesse superado todo o horror por que passara. Como se isso fosse possível assim, de uma hora para outra. Como se chama? Alfredo. O senhor é médico? Sou sim. Mas não precisa me chamar de senhor, não. Aqui abolimos essas formalidades. Todos nos respeitamos muito, mas o respeito nada tem a ver com os pronomes ou as formas de tratamento. O respeito vem de dentro, da intenção da alma, e não precisa de formalismos para se exteriorizar. É verdade, sabe, Alfredo? Gostaria que soubesse que estou muito feliz por estar aqui, embora não saiba se mereço tanta consideração. Ele sorriu para mim e me acariciou novamente. Como era boa aquela carícia que só transmitia amorosidade. Não diga isso, Daniela. Todos merecemos a mesma parcela de consideração. Somos todos filhos de Deus e um pai não faz distinção entre seus filhos. Será? O pai amoroso e consciente, que aceita a responsabilidade de educar os filhos, recebe a todos com igual consideração e respeito, embora, às vezes, devido a circunstâncias especiais, deva dedicar um pouco mais de atenção a um ou a outro. Está certo, Alfredo, você me convenceu. Não quero entrar no mérito dessa discussão, porque nem tenho conhecimento suficiente para isso. Bem se vê que você é infinitamente mais inteligente do que eu. A inteligência, minha cara, é qualidade do espírito que evolui com ele. Mas conhecimento não é inteligência, assim como sabedoria também não se confunde com ela. O conhecimento se adquire com dedicação e estudo, ao passo que a sabedoria se alcança com a vivência e a experiência das verdades da vida e das leis divinas. Você é muito profundo, Alfredo. Eu não sei se o que você tem é sabedoria, conhecimento, inteligência ou tudo junto, mas acho você o máximo. Obrigada, Daniela, você é uma menina inteligente e a sua inteligência lhe irá abrir portas de sabedoria e do conhecimento, basta que você deseje. A porta do quarto se abriu novamente e uma enfermeira entrou trazendo uma bandeja com um prato de sopa e algumas frutas, além de um jarro com água. Ela sorriu e me cumprimentou, depositando a bandeja na mesinha ao lado da cama. Em seguida virou-se para mim, ainda sorrindo, e indagou: Olá, Daniela, como está? Bem, obrigada. Sente fome? Ótimo, então coma. Um caldo quente, nutritivo e algumas frutas, isso vai lhe animar as forças. Agradeci e tomei a colher, mas minhas mãos estavam trêmulas e eu a deixei cair, sujando o lençol e o chão. Ah, desculpe, falei constrangida. Não foi nada, querida, retrucou a enfermeira ainda sorrindo. Pode deixar que num instantinho eu limpo isso.
Ela saiu e voltou logo em seguida, trazendo um pano e uma colher limpa. Segurei a colher com mais força, mas continuava a tremer. E a enfermeira veio me ajudar. Pacientemente foi colocando caldo em minha boca e eu fui sorvendo aquele líquido, maravilhada com seu sabor. Embora não identificasse os ingredientes do qual fora feito, estava uma delícia e me fez muito bem. Quando terminei, peguei uma fruta e comi com vontade. Estava docinha e foi um imenso prazer saboreá-la. Só depois que terminei foi que percebi o quanto estava com fome. Parecia que eu não comia havia séculos e devia ser isso mesmo, porque não tinha noção do tempo em que permanecera nas trevas. Em seguida, servi-me de um copo de água. Era fresca e cristalina e eu me senti muito bem. Agora você vai levantar um pouquinho, que é para eu trocar os lençóis, disse ela logo que certificou-se de que eu terminara a refeição. Que tal um passeio pelo jardim? Sugeriu Alfredo. Posso? Perguntei ansiosa. Eu adoraria. Pois então vamos, será um prazer caminhar ao lado de tão bela companhia. Ele me ajudou a descer da cama e eu cambaleei. Estava ainda fraca para andar, mas Alfredo me amparou. Será que eu vou conseguir? É claro que vai, vamos devagar, não temos pressa. E depois o sol e o ar fresco lhe farão muito bem. Em silêncio tomei o seu braço e saí com ele, passando pelo corredor onde se viam diversas portas lado a lado. Isso tudo são quartos? Perguntei curiosa. São sim. A gente aí, assim, como você, muitos outros pedem auxílio e são trazidos para cá para tratamento. Trazidos de onde? De diversos lugares, alguns vêm para cá logo que desencarnam, outros permanecem vagando, perdidos, outros ainda, como você, ficam presos ao túmulo, varia muito de espírito para espírito. Por quê? Porque nem todos são iguais e a experiência de um pode não ser a mesma de outro. Cada qual passa por aquilo que escolhe passar. Sabe, Alfredo, ainda não perguntei, mas aonde é que eu estive por quanto tempo? Uma coisa de cada vez, Daniela. Breve você terá todas as respostas para todas essas perguntas. No momento, porém, não convém que você se envolva com fatos e lembranças que poderão ser extremamente dolorosos e que, no momento, só serviriam para amargurar e dificultar o seu restabelecimento. Neste momento, atingimos o jardim e fomos nos sentar sobre uma pérgola coberta de trepadeiras floridas. Ao longo, o som de uma cascata. O aroma das flores enchia o ar com perfumes docíssimos. Parecia um verdadeiro paraíso e eu não pude conter a admiração. Mas que lugar é esse tão lindo que eu nem pensava existir? Será o céu ou o paraíso? Alfredo riu gostosamente e respondeu: nem uma coisa nem outra. Estamos numa colônia espiritual, situada acima da cidade do Rio de Janeiro, para onde são trazidos espíritos que, como você, precisam de auxílio e proteção. E o que é exatamente uma colônia espiritual? Já disse, um lugar para onde são trazidos enfermos, que precisam de ajuda para curar suas feridas e compreender suas dores, preparando-se então para a nova jornada de aprendizado. Que jornada? Isso vai depender de cada um. Alguns preferem ficar por aqui algum tempo, estudando e trabalhando, enquanto outros partem para a nova reencarnação. Sabe o que é isso, reencarnação? Já ouvi falar. Na Terra tinha um amigo, Marcelo, que tentou me ensinar essas coisas. Comecei a chorar. Era verdade, Marcelo tudo fizera para que eu entendesse, mas eu não quis compreender. Em vez disso, preferi permanecer alheia àquelas verdades, pois assim não estaria compromissada com a responsabilidade pelos meus próprios atos. Alfredo, como que lendo meus pensamentos, tornou compreensivo. Não se culpe, Daniela. Mas eu errei, Alfredo. Hoje posso reconhecer isso. Não entendo como nem por que tudo isso aconteceu comigo. Mas o fato é que aconteceu e eu não agi da forma mais correta. E qual seria a forma mais correta? Não sei, desaparecer, sumir do mapa. E estaria assim resolvendo seus problemas? Ao menos os estaria afastando. Mas eles continuariam ali. Não pense, Daniela, que você é a única criatura no mundo a falhar. Todos nós, de uma maneira ou de outra, cometemos erros. Não tão graves como os meus. Quem é você para determinar a gravidade das coisas? Eu não quis dizer isso, mas tenho consciência de que cometi erros terríveis. Se você soubesse... Sabe, Daniela, os erros existem porque precisamos deles para aprender e acertar. Ninguém aprende sem a experiência. Só quem já viveu ou passou por determinada situação é que pode dizer que sabe o que é ou como é. Por isso é que você não se erra no mundo, experiência-se. Tem razão, Alfredo, mas é que eu me julgo tão pecadora. Pois não se julgue. A noção do pecado é muito relativa e nós não acostumamos usar esta palavra por aqui, porque ela sugere algo que,
por atentar contra as leis de Deus, dificilmente poderá ser reparado ou perdoado. E hoje sabemos, Daniela, que não existe erro, nem perdão ou reparação. O erro não deve ser entendido no sentido vulgar do pecado, mas como disse-no da experiência. Digamos que seja um juízo mal interpretado e mal compreendido, e que por isso nos leva a falhar naquilo que não estamos ainda maduros para entender e realizar. Falando assim, você até me faz sentir menos culpada. E você não é culpada, é responsável. E não é a mesma coisa? Não, a culpa traz em si o peso da condenação. E aquele que se sente culpado julga-se merecedor de todos os castigos, penas e aflições que venha a sofrer. A responsabilidade, por sua vez, implica compreensão e consciência, que é a capacidade que temos de entender os nossos atos e suas consequências. E é essa mesma consciência que fará com que optemos por enfrentar determinadas situações, difíceis às vezes, como forma de aprender uma lição que não foi ainda bem compreendida. Você fala muito em compreensão, mas compreensão de quê, meu Deus? De nós mesmos, Daniela, de nossos gestos, nossas experiências, nossos sentimentos, daquilo que fazemos e que nos prejudica, a nós e ao nosso próximo. Vou usar a palavra erro apenas como ilustração, para que você possa entender o que eu digo. Quando compreendemos por que erramos, este erro reverte a nosso favor e passa a ser a espinha dorsal de nossas atitudes. Isso quer dizer que os erros atuam como modelo para aquilo que não nos serve mais, e pautamos as nossas vidas pelas experiências adquiridas que irão nos compelir a buscar um caminho de acertos. Ele pousou a mão no meu joelho e acrescentou com doçura: agora venha, chega dessa conversa, você já recebeu informações demais por hoje. Voltei para o meu quarto, profundamente impressionada, não só com a colônia, mas principalmente com Alfredo. Ele era maravilhoso, tão maravilhoso, que eu esperava que ele pudesse ser meu mestre dali para frente.